Pessoal, bom dia. Eu estou aqui com muita satisfação colaborando com os cursos online gratuitos da editora Tirante. E nesta ocasião, eu, que sou Fauzi Hassan Choukri, professor, coordenador do programa de pós-graduação da FACAMP e promotor de justiça no estado de São Paulo, gostaria de trocar algumas ideias com vocês sobre uma das modificações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, que é midiaticamente chamada de pacote anticrime. É uma modificação muito significativa no sistema das cautelares, que é a obrigatoriedade da revisão periódica das medidas cautelares. Esta é uma providência tardia no direito brasileiro, mas que vem suprir uma lacuna essencial na estrutura das cautelares, buscando de alguma maneira aproximar a nossa configuração normativa das medidas cautelares pessoais dos patamares exigidos tanto na base constitucional como na base convencional. E base convencional aqui eu me refiro à Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, o nosso bate-papo ele vai começar com uma base geral, rápida, sobre a alocação das medidas cautelares no campo processual constitucional, fazer uma ligação das cautelares com o princípio da presunção de inocência. Depois, nós então entraremos na disciplina específica que agora consta no artigo 316 do Código de Processo Penal, reformado pela Lei 13.964 de 2019. Eu também quero aproveitar esse momento para dizer que considerações mais aprofundadas são feitas na nossa obra o Iniciação ao Processo Penal, que agora está na sua terceira edição pela também editora Tirante, com publicação prevista para as próximas semanas. Então vamos lá. É da base constitucional e é também da base convencional a afirmação do princípio da presunção de inocência. Este princípio da presunção de inocência, no nosso caso, significa que a ninguém pode ser imposta as consequências de uma pena penal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória definitiva. Isto, portanto, nos coloca diante de um patamar temporal muito claro. Após o trânsito em julgado, nós executamos pena. Antes do trânsito em julgado, nós podemos prender alguma pessoa? Sim, podemos. Dentro e estritamente nos moldes cautelares. Isto nunca foi vedado pela Constituição, isto nunca foi vedado pela Convenção Americana de Direitos Humanos e, rigorosamente falando, são vozes muito isoladas no campo doutrinário, aquelas que entendem uma incompatibilidade absoluta entre a prisão cautelar e a presunção de inocência. São posições minoritárias e que não se refletem basicamente em qualquer legislação contemporânea e não se reflete na legislação brasileira. Então, sempre foi possível prender antes do trânsito em julgado. A que título? A título cautelar. Sendo assim, nós precisamos entender no contexto cautelar quais são os fundamentos legítimos de uma prisão cautelar. Este é um tema muito complexo, é um tema extremamente sensível na literatura internacional, na literatura comparada, e é também um tema muito sensível na literatura brasileira. Este assunto, pela sua complexidade, fica para um outro vídeo, dado que a Lei 13.964 também abordou, mudou
algumas situações ligadas aos fundamentos de legitimidade cautelar para que alguém seja preso. Mas o outro aspecto, que é o que nos cabe neste vídeo, diz respeito às funções legítimas do sistema cautelar, as funções legítimas de uma medida cautelar para que ela não sirva de pena antecipada. Toda vez que uma medida cautelar, seja pela sua desproporcionalidade em relação àquilo que seria a própria pena de direito material, seja pela sua longevidade de duração, se apresentarem desta maneira, nós então estamos diante de uma deturpação das finalidades legítimas do encarceramento cautelar. E esta questão da longevidade específica é aquela parte que eu, no início da nossa conversa, disse que foi substancialmente tocada pela reforma da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Por quê? Porque, na verdade, o direito brasileiro nunca conheceu um sistema efetivamente voltado para a duração da medida cautelar pessoal. Nas medidas patrimoniais, nós até temos alguns limites que também são frágeis, mas no campo das cautelares pessoais, o nosso tratamento legislativo sempre foi de ignorar esse assunto. Eu vou fazer aqui um breve itinerário das ideias e dos comportamentos práticos desse tema, para que a gente não confunda conceitos que vêm se deturpando historicamente. Então, até a reforma de 2008, que portanto já tem 12 anos, e para muitos que estão vendo este vídeo não se trata de uma reforma, mas se trata, na verdade, da legislação que sempre conheceram, mas até 2008, desde a entrada em vigor do Código de Processo Penal na década de 40 do século XX, nós não conhecemos um verdadeiro sistema de limitação temporal das medidas cautelares. O que nós conhecíamos até 2008 era, por uma construção inicialmente jurisprudencial que parece deitar as suas origens na década de 50 do século passado, e eu exploro isso no Código de Processo Penal e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial, que agora sairá pela 10ª edição também pela editora Tirante nos próximos meses. Em torno da década de 50 do século passado, a jurisprudência brasileira, e particularmente a jurisprudência do Estado de Minas Gerais, começou a construir um conceito temporal que, no rito ordinário, que era profundamente diferente do que existe de 2008 para cá, no rito ordinário, estando a pessoa presa, pela somatória dos prazos para instrução, o limite temporal da prisão naquele período era de 81 dias. Esse número mítico, 81 dias, foi alcançado pela somatória dos inúmeros atos processuais entre um e outro, e era um procedimento que começava com interrogatório e terminava com as alegações finais, e alegações finais já não era mais instrução, era debate, e era escrito, e era um ato à parte do momento das audiências. Então nós estamos falando, na verdade, do tempo que o judiciário dispunha para fazer as audiências, e muitas vezes nem mesmo o interrogatório, que era o primeiro ato, era considerado um ato de instrução para algumas posições,
E esses 81 dias, quando superado, eram, portanto, passíveis de acarretar a soltura da pessoa que estava presa. Isto não era um prazo da duração da medida cautelar, porque, por exemplo, não se previa rigorosamente nenhum mecanismo limitador do tempo da prisão para o segundo grau, no transcurso da atividade recursal, por exemplo. E também aquela estrutura não previa outras fases, ainda em primeiro grau, que não fossem aquela pequena parte denominada, e sempre problematicamente denominada, de instrução. Veio a reforma de 2008, e a reforma de 2008 incorreu num problema muito sério, porque, diferentemente de toda a orientação técnica que é encontrada no direito comparado e também no direito internacional público, quando eu falo de direito internacional aqui, eu estou me referindo sobretudo ao regramento dos tribunais de caráter penal internacional, e agora, desde 2002, nós temos em funcionamento um tribunal permanente de caráter penal, que é o Tribunal Penal Internacional. Isso não é direito comparado. Em 2008, a reforma que se queria então modernizadora também da legislação processual penal e supostamente introdutora da oralidade no processo penal, concebeu uma audiência única para o rito ordinário e, de maneira geral, para todos os demais ritos reformados. Mas ela incorreu numa omissão muito grave, porque se nós pegarmos o artigo 400 do Código de Processo Penal, que é o que regra a duração do processo, quando afirma que o rito ordinário deve acontecer em tantos dias, o rito sumário em tantos dias, não há uma diferenciação entre a situação da pessoa presa e da pessoa solta, submetida à persecução. E este é um grave problema, uma grave lacuna, observado a partir, então, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, observado a partir do direito comparado, porque é uma regra essencial que a prestação jurisdicional da pessoa presa, ou que tem na persecução uma pessoa presa, deva ter prazos menores, deva ser prestada mais rapidamente. E ao lado disso, portanto, esta lacuna legislativa, nós criamos de 2008 para cá a verdadeira forma de controle do excesso de prazo por juízos estritos de razoabilidade e de proporcionalidade. Muito bem. Nesse itinerário fica demonstrado que o direito brasileiro nunca buscou fixar limites para a duração da prisão cautelar. E aí nós temos patologias de todas as espécies na prática. O CNJ tem hoje consolidadas estatísticas sobre duração média da prisão cautelar no Brasil. Nos nossos manuais aqui, nós temos isso discutido de muitas maneiras. No meu Iniciação ao Processo Penal e no Código de Processo Penal, Comentários Consolidados e Crítica Jurisprudencial, eu cito várias situações dessa patologia. E o fato é que no sistema em vigor até dezembro de 2019, uma pessoa presa ficava presa cautelarmente e não havia um mecanismo compulsório da revisão daquilo que nas minhas obras eu chamo de necessidade cautelar. Esse sistema, então, afrontava
a estrutura constitucional e convencional, de maneira que, por exemplo, vocês podem encontrar num informe sobre a prisão preventiva nas Américas. Este informe foi produzido em 2013, mas o seu conteúdo é plenamente atual. Quando se diz num determinado trecho, e isso está citado no Iniciação ao Processo Penal: assim, em atenção ao direito à presunção de inocência e ao caráter excepcional da prisão preventiva, surge o dever do Estado de revisar periodicamente a vigência das circunstâncias que motivaram a sua aplicação inicial. Sua aplicação inicial do quê? Da prisão preventiva. Este exercício de valoração posterior se caracteriza pelo fato de que, salvo evidência em contrário, o risco processual tende a diminuir com o passar do tempo. A ideia aqui de risco processual é exatamente o do fundamento legítimo da prisão cautelar. Muito bem, a partir então de 2019, nós temos um mecanismo compulsório que obriga o juiz, a cada 90 dias, chamar os autos para si. E na estrutura legal é assim, chamar os autos para si, portanto, não é uma verificação que pela lei se dê obrigatoriamente em audiência, quando deveria sê-lo. Esta é uma outra temática que nós poderemos abordar num outro vídeo, que é a temática da procedimentalização, o método para que se alcance a verificação da necessidade cautelar. Esse juiz chama os autos conclusos e ele verifica ou não a persistência da necessidade cautelar e, se, em havendo esta persistência, se é possível a aplicação de medidas não encarceradoras cautelares, ou se deve manter a medida mais drástica, que é a medida de encarceramento, a prisão preventiva no caso. Em não o fazendo esta prisão, em não o fazendo esta revisão periódica, esta prisão é considerada como ilegal. Bom, a revisão periódica em si como eu estou frisando nessa nossa conversa, é um avanço. A existência desta revisão é um avanço. Mas algumas coisas de lege ferenda, já que bem ou mal nós estamos no meio de um processo legislativo de reforma global do Código de Processo Penal, nós não sabemos o quanto isso vai caminhar ou não, mas é nosso dever, portanto, buscar otimizar os instrumentos legislativos. Então, nós chegamos a um patamar do qual nós não podemos mais retroceder. Ou seja, precisa ser mantido na reforma global o mecanismo da revisão periódica. Agora, o que nós podemos melhorar para que esta revisão periódica não se transforme num mecanismo meramente burocrático e sem conteúdo de efetiva revisão? Em primeiro lugar, de acordo com aquilo que se trabalha contemporaneamente e que eu pessoalmente insisto muito nas minhas exposições, nos meus escritos, é a oralidade. Esta revisão ela precisa acontecer em audiência e não como um ato burocrático e cartorial. Ponto número 1. Ponto número 2. Seria efetivamente produtivo, dentro de um modelo acusatório de processo, que esta revisão partisse de iniciativa obrigatória do titular da acusação, e não como um mecanismo ex officio. Porque se esse órgão responsável pela acusação não provocar a revisão periódica da necessidade cautelar, significa implicitamente que o próprio titular da acusação está, de certa maneira,
concordando que a necessidade cautelar já não se encontra mais presente. Terceiro, esse mecanismo de revisão periódica não pode jamais autorizar, como ficou embutido no artigo 316 reformado, que exista a perpetuação ex officio da medida cautelar. Porque a lógica da reforma das cautelares em 2019 é afastar o juiz de decisões ex officio de determinação da medida cautelar pessoal. Isso é muito correto. E, de fato, em muitos momentos a legislação foi clara ao dizer que o juiz não pode ter a iniciativa de fazê-lo. No entanto, no caso da revisão periódica, foi embutida uma possibilidade muito evidente de que se perpetue ex officio uma revisão, uma prisão por meio do mecanismo revisional. Isso não pode acontecer, isso não pode ser interpretado desta maneira, e numa reforma legislativa isso precisa ficar mais claro. E por fim, a nova redação do artigo 316 reserva a revisão periódica ao caso da prisão preventiva. E não é assim que o sistema cautelar haveria de funcionar corretamente. Por quê? Porque desde a reforma de 2011, que criou a estrutura das medidas cautelares não encarceradoras, que haveriam de ser prévias à cautelar encarceradora, nós temos medidas que implicam em restrição da liberdade, não são evidentemente prisões, mas implicam em restrição da liberdade e que, portanto, merecem também serem reavaliadas periodicamente, inclusive para que se veja, olha, tal medida não está sendo suficiente, tal medida precisa ser complementada, ou então, como diz a cultura do sistema interamericano, o processo está num determinado momento em que não há mais finalidades legítimas cautelares a serem cumpridas. Porque toda vez que uma medida cautelar extrapola no tempo, ela se torna em si uma pena antecipada. Isto é, da literatura do sistema interamericano, isto está presente em inúmeros casos, eu cito dezenas deles no Iniciação ao Processo Penal, mas se quiserem, por exemplo, um dos casos, o caso López Álvarez contra Honduras, que é um caso de 2006, o caso Acosta Calderón contra Equador, que é de 2005, nós temos aqui o caso Soares Roseiro contra Equador, que é mais antigo, de 1997, e nós temos uma jurisprudência absolutamente similar, paralela, igual no seu conteúdo, também no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Então, esta nossa conversa foi para evidenciar a modificação do artigo 316, criando o mecanismo da revisão periódica, enaltecer a criação desta nova estrutura legal que já vem tardiamente no direito brasileiro e também apontar caminhos para que na reforma global do processo penal que está em curso, este mecanismo que não pode mais ser retirado do sistema nacional, porque significou de fato um avanço de base constitucional convencional, esse mecanismo seja então aperfeiçoado. Eu quero aqui agradecer o convite da Tirante para poder trocar estas ideias com vocês, parabenizar aí a editora por todas as suas iniciativas, cumprimentar todos os amigos e amigas, demais professores que também disponibilizaram este tipo de material gratuito e pedir a todas e todos que estão nos assistindo, mantenham-se seguros, fiquem em casa,
respeitem a quarentena, o distanciamento social. Nós vivemos um momento extremamente sério, delicado e que vai ser superado. Vai ser superado, nós vamos virar esta página num futuro breve, mas para isso nós precisamos da consciência e da participação comunitária de todos e de todas. Muito obrigado, sejam felizes.